Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Coisas da Vida. Meu nome é Rão Vitorino, conforme vocês viram através do título e da capa do vídeo, no vídeo de hoje irei explicar o porquê de os músicos moçambicanos serem tão desvalorizados em relação aos músicos moçambicanos. Porém, existe uma percepção muito limitada de que os promotores de eventos é que são responsáveis pela desvalorização dos músicos moçambicanos. Mas o que se deixa de lado é que, na verdade, existem certas atitudes dos próprios músicos moçambicanos que, de certa forma, acabam contribuindo para a desvalorização da própria música moçambicana. No entanto, no vídeo de hoje, irei explicar de que forma essas atitudes contribuem para a desvalorização da música moçambicana. Sendo assim, se você é novo no canal, seja bem-vindo e aproveite e subscreva por forma de me apoiar a alcançar a meta de 10 mil inscritos até dezembro deste ano. Não se esqueça de deixar ficar o seu like e o seu comentário, porque sempre estarei atento para poder conferir. Assista o vídeo completo após a vinheta. Entretanto, o primeiro elemento que contribui para que os músicos moçambicanos sejam tão desvalorizados em relação aos cantores angolanos tem a ver com a forte dependência que alguns cantores têm em relação à própria música. Entretanto, um músico que depende exclusivamente da música para poder custear suas despesas pode estar sujeito a aceitar qualquer proposta feita pelo promotor de eventos, porque a partir do momento que se nota essa forte dependência do músico em relação à música, o seu poder de negociação em relação ao seu próprio cachê fica cada vez mais reduzido. E o que vai acontecer é que toda vez que este músico marcar um determinado cachê, como sempre, a oferta feita pelo promotor de evento sempre será inferior em relação à pretendida pelo músico. E como este músico depende exclusivamente da música para poder custear suas despesas correntes, o músico será obrigado a ter que aceitar a proposta feita pelo promotor de evento. E assim começa a desvalorização dos músicos moçambicanos. E se formos analisar, por exemplo, músicos como Valdemir José, como Mr. Bao, como Alisa James, que não dependem exclusivamente da música, vamos perceber que poucas vezes passam por esse tipo de situações. Entretanto, uma outra razão que explica o porquê dos músicos moçambicanos serem tão desvalorizados em relação aos músicos angolanos tem a ver com a vulgaridade dos próprios músicos moçambicanos. Entretanto, na linguagem econômica, costuma-se dizer que a escassez é que gera o preço. Em outras palavras, significa dizer que se calhar já esteja na hora de os músicos moçambicanos começarem a pensar na possibilidade de reduzirem a quantidade de shows e, por conseguinte, aumentarem o cachê. Porque enquanto os músicos moçambicanos continuarem com a cultura de fazerem 2, 3, 4 shows no mesmo dia, nenhum moçambicano irá aceitar pagar 2.000 meticais para assistir um músico que já lhe viu em mais de 8 casamentos cantando mesmas músicas. E um exemplo muito prático disso, temos por exemplo o C4 Pedro, que de tanto vir aqui em Moçambique acabou perdendo o brilho que tinha, tanto que num dos seus últimos shows aqui em Moçambique acabou rochando. No entanto, precisamos de mais artistas como Alisa James, por exemplo, que só aparecem em grandes eventos, porque de certa forma é isto que preserva a imagem do próprio artista. Na terceira posição, que de certa forma é a última, temos a falta de criatividade. Infelizmente, existem muitos músicos moçambicanos que vivem se copiando. E um exemplo muito prático disto é que, por exemplo, há meses todo mundo só fazia músicas para casamento, e agora todo mundo só faz música para coronavírus. Não que isso seja mau, só que isso acaba reduzindo o brilho dos próprios músicos. Entretanto, para que os músicos moçambicanos comecem a ser respeitados aqui em Moçambique, precisam de também melhorar esses 3 aspectos. No entanto, espero não ter ferido a sensibilidade de ninguém através deste vídeo, porque o meu propósito era na verdade trazer este lado que de certa forma os músicos moçambicanos desperdiçam, que de certa forma poderiam melhor aproveitar. Sendo assim, espero que tenham gostado do vídeo. Se você é novo no canal, seja bem-vindo e aproveite e subscreva por forma a me apoiar a alcançar a meta de 10 mil inscritos até dezembro deste ano. Não se esqueça de deixar ficar o seu like e o seu comentário, porque sempre estará atento para poder conferir, tá bom? Assiste os próximos vídeos.